E depois ele fala assim: recolheste as minhas lágrimas em seu odre. Então ele afirma que cada vez que ele chora, o Senhor colhe as lágrimas dele e deposita onde? Num odre. Agora aqui que está toda a pregação desta noite. Amém, irmãos? Amém. Diga aleluia. Amém. Começa a prestar atenção aqui em mim. Não se distraia neste momento. Recolheste as minhas lágrimas e colocaste no teu odre. A gente vai retirar agora a licença poética, amém? A licença poética de Davi, e vamos entender um pouco. Em nenhum local da Bíblia diz que Deus recolhe lágrimas de alguém e coloca em odres. Somente Davi fala isso. E a gente tem que entender que essa linguagem poética de Davi tem algo muito espiritual. Não é só para ser bonito. Diga para quem está ao seu lado: não é só para ser bonito. Oh, que lindo! O Senhor recolhe as minhas lágrimas e coloca no seu odre. Então Ele vai querer que eu chore bastante, para que encha aquele odre com as minhas lágrimas. E eu quero te dizer algo tão especial, porque para a gente entender o que Davi está falando aqui poeticamente, a gente precisa pegar cada palavra do salmo e interligar. Quem estava aqui quando eu fiz a pregação do odre? Quem já assistiu essa pregação do odre? Bom, eu daqui por causa do Covid eu vejo poucas pessoas com as mãos levantadas. Então vamos lá, o odre era um recipiente feito de pele de animal, principalmente de ovelha. Eita! E todo um processo é feito para um odre virar odre, e isso é uma outra pregação, mas eu vou simplificar aqui para você. A pele do animal era retirada e era costurada à mão. Olha só, a mão, querido, a mão. E depois aquele couro era colocado numa casa. E aquela casa, ela não tinha nem janela, ela não tinha nada, era um cômodo fechado. E quando as pessoas estavam na sua casa, porque cada um produzia o seu odre, olha que incrível, não tinha Tupperware. Agora a gente não tem nem condição de Tupperware, né? É R$1,99 mesmo, nem tem R$1,99 mais, né, irmãos? Está tão caro que o R$1,99 já passou disso há muito tempo. Ou se alguns já estão aqui comigo, a gente já está guardando as embalagens de sorvete. Quem está nessa? Diga amém. Amém. Que isso, pastor? Irmãos, vamos trabalhar ecologicamente e tentar, né? O plástico é difícil. Não fala não. Deus nos dá ensinamento, né, irmãs? Eu já estou no pote de sorvete. Mas as pessoas produziam os seus potes, os seus vasilhames, e o odre era colocado dentro da casa. Se colocava fogo dentro da casa, porque quando o odre esquentava, ele ficava mais rígido e firme. E Davi também já falou: estou como um odre na fumaça. Já tem uma pregação sobre isso. Mas estou como odre na fumaça. Oh meu Deus, o odre na fumaça é uma coisa, é como a gente aqui hoje nesse calor, amém? Você está sentindo que está quente a casa, mas está quente? Da glória que você vai sair daqui melhor, mais resistente. Um odre que não vai para a fumaça. Um odre que não sente o calor. Um odre que não suporta esse processo vai derramar aquilo que vai ser depositado nele. E eu quero dizer porque nem eu nem você vai deixar que nada escape. E o odre era feito para carregar algumas coisas: água, leite e principalmente azeite também, mas principalmente vinho. E a curiosidade, quando a gente fala aqui sobre essa parte poética de Davi, é que, querido, o leite poderia ser transportado em qualquer outro vasilhame, não necessariamente um odre.
A água também poderia ser carregada em qualquer outro vasilhame. Quem está entendendo, diga amém. O azeite também poderia ser carregado em qualquer outro vasilhame. Diga amém. Agora o vinho. Diga comigo, o vinho. Começa a dar glória. O vinho, ele não poderia ser carregado em outro vasilhame. Vinho só se carregava em odre. Por isso que Jesus fala lá: eu sou o vinho novo para odres. Ah, tá. Pastora, por que o vinho não poderia ser carregado em outra coisa a não ser em odre? Por causa da fermentação do vinho. Quando o vinho vai para o processo de odre, ele é bem fechado lá para ele fermentar. E quanto mais o vinho é fermentado dentro do odre, melhor ele vai ficando. Querido, então se Davi vem fazendo uma licença poética aqui, e o vinho, para se tornar vinho, a uva é o quê? Cadê a Zéza para me ajudar a pregar? Tô sentindo falta dela aqui. A uva precisa ser o quê, amado? Não ouvi. Esmagado. Uva esmagada vira vinho e vai pro odre. Se Davi está falando que as lágrimas dele vai para o odre, sabe o que significa? As minhas crises me esmagam. As minhas crises estão me esmagando. As minhas lágrimas vão para o odre do Senhor. Porque cada vez que eu sou esmagado, eu choro. E quando eu choro, eu vou melhorando. Algumas pessoas já entenderam. Davi está falando: eu estou passando pela crise, eu estou sendo esmagado, e cada gota de lágrima é o meu melhor que está sendo gerado, e Deus está guardando no seu odre. Porque eu não sei se você sabe, mas os teólogos que não querem admitir, vinho é sinônimo de alegria. A uva é esmagada para o vinho e para o odre e virá alegria. O vinho é a bebida da alegria. E o povo judeu sempre gostou de vinho. Por isso Jesus se comparou ao vinho. Davi fala: contaste os meus passos, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou chorando porque eu vou transbordar de alegria. Só tem história de milagre para contar, querido, quem um dia chora na presença do Senhor. Sabe qual é o problema? A gente quer ser crente sem choro. A gente quer ser crente sem lágrima. O que você vai falar sobre a sua vida? O que você vai falar de Deus? Salmo 104:15. O vinho alegra o coração do homem. O vinho sempre foi usado para a pessoa tomar um vinho e ficar alegre. Jesus disse: eu sou o vinho novo, em odres novos. Quem é o odre novo? Diga que eu. Eu não sei se você está entendendo, mas você está sendo esmagado. Você está sendo esmagado. As suas lágrimas são permitidas por Deus. Para quê? Para lá do outro lado, teu canto de alegria. Para
quando chegar do outro lado, você ter cântico de alegria. E você poder subir num altar com toda a propriedade para falar: olha, eu tenho um Deus que transforma toda lágrima em alegria. Toda lágrima. Às vezes nós derramamos lágrima por alegria. Às vezes a gente derrama lágrima por decepção. Às vezes a gente derrama lágrima porque a gente está sentindo a presença de Deus. E às vezes a gente derrama lágrima porque a gente está sendo espremido por Ele. Para que, olha para mim, querido, o diabo não tem poder de fazer nada sobre a sua vida quando você está no centro da vontade de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. A diferença imensa de Davi e Saul: